Obrigada, Torgan Magalhães. Bom, esse pedido de Trump para que a Índia não compre petróleo russo é mais uma medida que aumenta a tensão dos Estados Unidos com a Rússia e também com os BRICS. Isso porque a diplomacia entre os dois países, Estados Unidos e Rússia, já passa por dificuldades há algumas semanas. O presidente dos Estados Unidos subiu o tom do seu discurso contra o presidente russo, Vladimir Putin, na terça-feira da semana passada, dia 29 de julho, e deu o prazo de 10 dias, encurtou, né? Ele tinha dado 50 dias, encurtou para 10, para que Moscou interrompesse a guerra com a Ucrânia. Esse prazo se encerra agora, no dia 8 de agosto, ou seja, amanhã. Caso não haja cessar-fogo, Trump afirmou que vai impor tarifas sobre produtos russos de até 100% e 500% nas sanções, nas tais sanções secundárias com os países que fazem negócios com a Rússia, como Índia, China e Brasil. Por isso que eu converso agora com Rodrigo Medina, que é chefe do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, para a gente falar um pouquinho mais, Rodrigo, sobre toda essa questão que envolve os Estados Unidos, mas eu não vou te perguntar só da Rússia e da Índia, não. Muito bom dia, é sempre bom te ter aqui no Metrópolis. Bom dia, Natália. Bom dia, espectadores. Espero continuar contribuindo com essas importantes reflexões acerca da realidade internacional. Perfeito. Bom, Rodrigo, é isso, né? Todos os dias a gente recebe aí uma novidade vinda dos Estados Unidos com o presidente Trump. Claro, não são novidades com nenhuma expectativa, porque a gente já espera que o Trump, imprevisível como e valentão também, dê essas ameaças e muitas vezes recue. Com o Brasil ele recuou, ainda é muito difícil a nossa situação, mas deixou ali um flanco de negociação, uma questão um pouco em aberta ainda. No caso da Índia, era isso, né? A gente já tinha essa expectativa de que com os países dos BRICS seria realmente muito mais intenso o tarifaço, e é isso que ele demonstrou ontem em relação à Índia, e daqui a pouco eu te pergunto sobre a Rússia. Pois bem, há notáveis elementos de desarranjo da economia mundial por parte dessa guerra tarifária deflagrada pelos Estados Unidos, não é? Em continuidade à guerra comercial travada contra a China. Mas essa nova escalada de tensões coloca em perspectiva problemas ainda maiores para realidades como a brasileira. Isso diante da possibilidade de imposição de tarifas semelhantes a essas anunciadas contra a Índia a outros países que também importam, direta ou indiretamente, petróleo da Rússia. E é o caso do Brasil, recordemos-nos. Acerca disso é importante recordar que, historicamente, o Brasil importa diesel dos Estados Unidos e que, em razão das mudanças havidas no cenário econômico mundial, sobretudo quando a Europa impôs embargos ao petróleo e aos derivados russos, não é? Em resposta à guerra à Ucrânia, esse cenário muda. 70% do óleo diesel importado pelo Brasil passa a vir da Rússia, segundo anúncios mais recentes. Ou seja, o Brasil é um dos maiores importadores de diesel russo e também de fertilizantes, não é? Vamos lembrar que a soja é a principal cultura consumidora desses fertilizantes no país e, portanto, isso torna imperativo a importação desses fertilizantes. Por isso, a preocupação de setores do governo e de produtores diante da medida executiva anunciada pelo governo Trump na data de ontem, né? Que passa a equivaler as tarifas impostas à Índia, aquelas que passaram também a vigorar exatamente ontem contra o Brasil, em 50%. E, professor, juntando todos esses países aí, pegando um fio condutor aí, porque realmente nos ligam não só, né, a questão dos BRICS e aos problemas que Trump já vinha falando bastante, que tem em relação a esses países, né, mas na questão
do Brasil, há essa atenção especial do governo americano, e aí não só Donald Trump, mas a gente tem o Scott Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, sancionando o ministro Alexandre de Moraes na lei Magnitsky. A gente tem o secretário de Estado, Marco Rubio, também ali sempre fazendo alguma crítica e gerando ali um distanciamento com o Brasil. Então tem toda uma questão do próprio Trump falando do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem toda uma questão política. Com a Rússia, a gente sabe que tem isso também. Mas um outro paralelo que eu acho que dá pra gente fazer é que o presidente Lula se botou muito firme na questão da soberania nacional e de que não ia se humilhar. Ontem ele disse que ligar para o Trump sem ele perceber que há realmente uma possibilidade de diálogo é uma humilhação para ele. E eu queria fazer esse paralelo com o Putin, porque a gente não percebe o Putin também muito aí, extremamente preocupado com o Trump. Ele se mantém ali também muito firme nessa posição de enfim, de líder. Na questão com o Putin, ele deu esse ultimato, que acaba amanhã, se não acabar a guerra com a Ucrânia, eu vou taxar vocês também e os países que fazem negócios com vocês. Na questão com o Putin, não me parece também que ele vai terminar a guerra de um dia para o outro, uma guerra de anos, e que não está ali muito importado com o Donald Trump. Professor, é uma visão que faz sentido ou não? Você acha que em relação ao Putin vai ter encontro aí, o presidente Trump quer se encontrar com Putin? Será que vai ser uma situação um pouco mais tranquila? Ou melhor dizendo, uma virada de chave nessa relação? Muito provavelmente não. Nós temos assistido esforços desta gestão Donald Trump muito mais recrudescida em termos de política externa, não é? De uma hostilidade ou melhor, com poucos precedentes históricos. Os precedentes que nós temos são antessalas para conflitos militares de larga envergadura. Bom, há evidentemente uma camada discursiva que aufere legitimidade a essas ações, por exemplo, recorrendo a elementos factuais, como esses aventados pelo governo Trump para justificar o tarifaço movido contra o Brasil, não é? Enfim, atribuindo a uma condição injusta com que estaria sendo tratado, né, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora, há um elemento estruturante que nos permite encontrar para essas medidas uma clara racionalidade, que é a oposição clara e direta da política externa norte-americana contra os BRICS, não é? Sobretudo por representarem os BRICS uma ameaça ao dólar como reserva internacional de valor. Isso diz respeito, sobretudo, à ampliação do bloco, não é? Originariamente composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, não é? Passando em 2024 a incorporar Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos. E agora, em janeiro de 2025, com a entrada da Indonésia, não é? Nós temos aí quase a metade da população mundial representada no bloco e em torno de 40% da riqueza produzida em termos mundiais. O BRICS tem sido acusado nos discursos do Trump como uma força anti-americana, não é? E é incorreto dizê-lo. Evidentemente, há um ânimos para os BRICS, que é o da contestação à hegemonia assentada no imediato pós-Segunda Guerra Mundial. Portanto, existe sim o escopo de reconfiguração da ordem mundial ali parida. Evidentemente, advoga-se no contexto do BRICS por uma ordem multipolar menos centralizada, tanto no que concerne a elementos políticos, quanto à gestão financeira e monetária, né, da vida internacional. Significa dizer
proposição de alternativas às instituições paridas pelos acordos de Bretton Woods, sobretudo o FMI e o Banco Mundial. Só para encerrar essa parte, estou falando, por exemplo, de iniciativas como a criação do novo Banco de Desenvolvimento, não é? Que é chamado o Banco dos BRICS, e as possibilidades de não se depender mais, como nos anos 80 foi tão comum, no início dos anos 90, do FMI e do Banco Mundial, recorrendo às economias mais frágeis a investimentos diretos de países como China e Índia. E em relação ao Brasil, professor, a gente tem uma conversa marcada já por telefone do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o Scott Bessent, o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, para a próxima quarta-feira. Você vê com bons olhos, acha que o Brasil vai conseguir melhorar essa situação do tarifaço ou não, enquanto não acontecer mesmo essa conversa direta entre Trump e Lula, a nossa situação vai continuar assim muito complexa? Bom, acredito que acertadamente o governo brasileiro tem se acautelado bastante em anuir com uma conversa direta a fim de evitar exposições desnecessárias como aquelas que ocorreram ao próprio Zelensky, no encontro na Casa Branca, o presidente sul-africano. Ao passo em que mantém-se válida a sentença de que, já é praticamente uma certeza, de que esses anúncios mais assertivos não têm correspondência com a realidade conseguinte. Ou seja, Trump always chicken out, não é? Essa é a insígnia que tem sido colada para explicar os recuos da gestão Donald Trump em relação aos anúncios mais severos por ele manifestos. À guisa de exemplo, nós temos aí, entrando em vigor o tarifaço contra o Brasil na data de ontem já, excetuando-se 700 produtos aproximadamente, né, isentos da nova tarifa, sobretudo o suco de laranja, aeronaves e petróleo. Mas o que não significa que todos os problemas concernentes ao próprio mercado consumidor norte-americano tenham sido com isso evitados. E setores ali já têm se organizado para alertar o governo e tentar contramedidas para que não haja alta de preços de uma série de produtos que são importados ou utilizam insumos brasileiros para o seu fabrico. Então existe a grande possibilidade de haver mais recuo ainda em relação a esses anúncios. Parece-nos que os efeitos havidos com os anúncios são mais importantes do que efetivamente as medidas concretas que a partir deles sejam tomadas. Espera-se com isso uma estratégia concorrencial bastante arriscada e no médio e longo prazo malfadada, de tentar garantir vantagens para uma economia bastante combalida, a economia norte-americana, devido ao altíssimo grau de endividamento público que ali é amargado, não é? O déficit interno dos mais brutais, não é? Da economia mundial. Eu digo que no médio e longo prazo são medidas malfadadas porque, repito, a volatilidade que é flagrante nesse e noutros momentos, o grau de incerteza com relação à condução da política econômica norte-americana é bastante nociva para os negócios internacionais, né? Vamos lembrar que o capital, na seguinte quadra histórica, ele está desterritorializado, ou seja, nós estamos falando de conglomerados econômicos transnacionais que manejam a maior parte, não é, de investimentos, não é, e que não tem fidelidade a uma determinada bandeira, senão a atratividade dos negócios que para a economia, para o mercado norte-americano tem diminuído bastante, não é, na perspectiva desses agentes. Exatamente. A gente
vê, né, que em relação à União Europeia, por exemplo, na semana passada, quando eles fizeram um acordo, num primeiro momento, na foto ali, a Ursula von der Leyen saiu ali, muito sorridente, apertando a mão do presidente Trump, mas logo depois já foi extremamente criticada, né? A França fez a crítica de que a União Europeia estava sendo, a atitude ali foi extremamente submissa e que o negócio não tinha sido bom, né? Eles tinham conseguido baixar a taxa de 30% para 15%, então simbolicamente, né, de forma mais rasa, parecia ter sido um ótimo negócio, mas tem diversas outras situações ali para além do tarifaço, como o investimento, né, da União Europeia em 700 bilhões de dólares, né, em alguns setores dos Estados Unidos, e aí foi extremamente criticada, que a posição do Brasil, de certa forma, inclusive a gente vê nas pesquisas de popularidade do presidente Lula, que a população tem visto com bons olhos esse discurso também da soberania nacional e de se manter firme. E a gente vê que no caso do recuo do presidente Trump, para além dos discursos que não têm sido interessantes, né? Diversos integrantes do governo continuam criticando bastante o presidente Lula. A gente vê que o presidente Trump teve que recuar também por causa do posicionamento do Brasil, mas o empresariado americano fez, né, essa pressão, como, por exemplo, você ressaltou o suco de laranja. O suco de laranja brasileiro é extremamente bebido pelos americanos, já faz parte da rotina deles. Seria um caos, né, mudar esse mercado com o Brasil do suco de laranja, e o governo brasileiro acredita que junto com isso pode ter a situação do café, né, que o café também pode entrar nessa, do entendimento de que as pessoas já gostam do café brasileiro, o Brasil é um desses maiores exportadores para os Estados Unidos do café, enfim, que é uma questão muito difícil, né, de ter que mudar esse mercado. Professor, vamos mudar um pouquinho só de assunto, porque eu queria te aproveitar aqui para mais dois assuntos. Faixa de Gaza, com essa crise humanitária que a gente vê ali das crianças, idosos, enfim, de todo mundo que está ali desesperado atrás de comida, né? Uma situação ali extremamente assustadora que a gente teve na semana passada o presidente Trump indo contra o discurso de Benjamin Netanyahu, que ele sempre faz defesas, inclusive fala que Netanyahu passa por uma caça às bruxas, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que na ocasião ele falou que pelas imagens que ele vê, tem sim fome na faixa de Gaza, né? Ou seja, foi contra esse discurso do Netanyahu, que diz que não tem fome ali na faixa de Gaza. E a outra perguntinha que eu vou fazer é sobre os 80 anos de Hiroshima e Nagasaki, mas primeiro eu queria saber de você sobre essa questão da fome ali na faixa de Gaza. Se essa manifestação do Trump, porque logo que ele deu essa declaração, chamou atenção, né? Será que agora, com os Estados Unidos olhando para essa questão, ou pelo menos com o Trump dizendo que tem fome, alguma coisa acontece na faixa de Gaza? Ou se não, você acredita que é uma questão que vai perdurar aí por mais anos, já tem alguns anos, mas que a guerra aí entre Israel e Hamas vai continuar sendo dilacerante para os civis que estão ali na região? Bom, há importantes elementos a serem levados em consideração aí para nós compreendermos até onde vai o apoio norte-americano. Não me refiro à guerra contra o Hamas, estou me referindo ao apoio ao governo de Benjamin Netanyahu, e aí isso envolve questões muito mais amplas, sobretudo a perda de coesão interna na própria base de apoio. Sobretudo refiro-me aos ultra-ortodoxos, né? A base de apoio que sustenta muito fragilmente, sobretudo no parlamento, o atual governo. E isso implica necessariamente na ampliação do conflito noutras direções, né? Sobretudo contra o Irã. Refiro também aos recentes ataques havidos em Mossul, também no Iêmen. Sobretudo na guerra que se tentou
deflagrar contra o Irã, a posição norte-americana foi bastante clara em estancar ali as hostilidades. E aí percebe-se uma brutal discordância de interesses de um governo Benjamin Netanyahu de estender o conflito o máximo possível, por isso a abertura de outras frentes, para tentar o uso político da guerra para produção de coesão interna, né, e estabilidade num governo muitíssimo fragilizado pelas denúncias de corrupção e a possibilidade, né, de o Supremo Tribunal ali de Israel, né, ultimar as investigações que já são movidas contra Benjamin Netanyahu, não é? No sentido mesmo de demovê-lo do poder. O cárcere também é uma possibilidade bastante clara nesse contexto, não se descarta essa possibilidade. E, no entanto, não há, claro, há apoio norte-americano para o seu principal aliado estratégico na região, que é Israel, sem a menor sombra de dúvidas, mas não propriamente o apoio a essa estratégia de perpetuação ou extensão do governo Netanyahu no poder, fazendo uso da sua arma militar nesse sentido. E é claro, há rebatimento direto sobre a população civil em Gaza, e essas recentes declarações, elas significam uma tentativa de descolamento também do apoio norte-americano, não é, ao desgaste da imagem internacional que tem sido produzida, né, em razão do recrudescimento dessas estratégias, né, militaristas. Bom, é como eu vejo as presentes declarações. Não que elas signifiquem muito para o povo, para a população fragilizada na faixa de Gaza, porque em termos de medidas concretas, pouco se viu em termos de mudança de atitudes. O que precisaria urgentemente ser organizado é um corredor humanitário que fizesse chegar a esse segmento de sociedade, fragilizados inclusive pelas estratégias do Hamas, não é? Que parece-me pouco se importar com a situação da população civil em Gaza, não é? Porque também não está disposto a negociar nesses termos uma rendição que pusesse termo ao flagelo desses tantos que hoje estão fragilizados na região. Dois lados, né? Começou por parte do Hamas e agora a gente vê essa situação aí horrorosa. Enquanto a gente conversa aqui, a gente vê essas imagens da agência Variety horrorosas, né? Não muito como descrever de jeito, dessas pessoas desesperadas atrás de comida, de remédio, aquelas imagens das comidas caindo do helicóptero, as pessoas saindo correndo. Tem um acidente ontem, um caminhão virou e matou 20 pessoas que também estavam ali liderados atrás desse caminhão. É um negócio muito horroroso. Sobre crime de guerra, acho que dá pra gente falar, portanto, o professor aproveitar. A gente não tinha combinado não, mas eu tenho certeza que você vai ter que acrescentar esse assunto, que são os 80 anos de Hiroshima e Nagasaki, as armas atômicas que estão em alta, né, professor? Essa é uma discussão desde que realmente aconteceu com Hiroshima e Nagasaki, se tornou um grande assunto, temor para o mundo todo, cada vez que países que produzem as nucleares se envolvendo em conflitos, viu inclusive, né, há uns meses a questão ali de Israel com o Irã, teve esse gancho, teve o conflito, os Estados Unidos participaram, né, atacaram o Irã sendo atacados, enfim, queria que você fizesse esse balanço das armas atômicas, né, das bombas atômicas que seguem em alta mesmo depois dos 80 anos, ou depois de 80 anos de Hiroshima e Nagasaki, dia 6 de agosto e 9 de agosto, né, se eu não me engano, esses dias aí de distância entre a Little Boy e a Big... Sim.
Professor, me escuta? Oi, tinha congelado Oi, aqui oi. para mim. Bom, eu acho que eu entendi. Diga. Entendi a questão. Acho que dá para a gente falar sobre como é a questão hoje, né? Como a discussão hoje das armas nucleares que estão em alta, né? Sim, essas discussões. Mesmo depois de tantos anos de uma devastação, né, uma situação também horrorosa, porque a gente estava falando dos crimes de aí na questão ali da faixa de Gaza, não tem nada a ver ali, mas enfim, acho que a gente retomar a discussão das armas atômicas, elas estão acontecendo ainda, né, e segue o temor no mundo todo de uma nova guerra nuclear, uma guerra nuclear, na verdade, né, ser com esses inventos desses países que produzem as armas nucleares? Bom, nós estamos sim tratando de um tema muitíssimo presente e sob vários aspectos, não é? Nunca estivemos tão próximos de um conflito nuclear desde a crise dos mísseis de Cuba, recordemos-nos. E também porque o passado costuma ser invocado no tempo presente para cumprir nele uma série de funções, o que envolve a deformação do passado. Eu explico. Recentemente nós tivemos o bombardeio norte-americano a uma instalação nuclear iraniana, seguido de uma declaração absolutamente absurda de Donald Trump, dizendo que, tal qual os bombardeios a Hiroshima e Nagasaki tiveram o objetivo e alcançaram o objetivo de pôr fim à Segunda Guerra Mundial, isso não é verdade, não é? Sob vários aspectos. Há notável consenso historiográfico a esse respeito, e também quanto à finalidade dos bombardeios ali desfechados pela arma de guerra norte-americana. E a deformação do passado, ela produz narrativas que se perpetuam e chegam até o tempo presente. Por exemplo, para informar que teria sido uma ação, por quão morticida tenha sido, e o governo norte-americano não reconhece como tal, necessária. Foi, bom, necessária se nós considerarmos os logros colhidos pela política externa norte-americana em manter os interesses alcançados ao cabo da Segunda Guerra Mundial. O próprio equilíbrio de poder de que se vale a nova ordem mundial ali acordada no momento em que se agiganta para o sistema internacional a própria hegemonia norte-americana, não é? Assentada sobre uma fortaleza militar que demonstrou, e aí é preciso também considerar os bombardeios sobre Hiroshima e Nagasaki como uma espécie de experimento, porque ali se demonstrou o poder destrutivo concretamente da Doomsday Machine, não é? A arma do fim do mundo. Porque muito se fala da condição das armas de dissuasão, ou seja, armas que são concebidas para não serem usadas, mas o seu poder destrutivo só pode ser mensurado porque a população, sobretudo civil, de Hiroshima e Nagasaki pagou um altíssimo e muito caro preço por isso. O Medina, nosso internacionalista que está sempre por aqui falando sobre todos esses assuntos tão importantes. A gente ainda conversou um pouquinho sobre os 80 anos de Hiroshima, que estão sendo completados agora nessa semana. Professor, obrigada, viu? É sempre um prazer falar contigo. Eu que agradeço o convite e pretendo estar de volta para auxiliar na reflexão desses importantes temas do mundo contemporâneo. Sim, com certeza a gente vai voltar a falar, porque tem assunto pela frente. É só o comecinho do governo 2.0 do Donald Trump, ele vai aprontar bastante ainda, eu tenho certeza. Valeu. Vamos voltar a falar sobre Jair Bolsonaro. Não é só o ex-presidente